Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Demeus Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui o nosso plano de estudo tutorado. Deixo como sempre aqui o meu contato no Instagram, se vocês precisarem mandar mensagem lá. Nosso canal de aulas aqui no Gramaticalizando. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui o plano de estudo tutorado do segundo ano, do ensino médio. Nós estamos aqui no volume 2 de 2020. Nesse desenvolvimento do trabalho, gente, o nosso sumário aqui da língua portuguesa, nesse volume 2, na primeira semana a gente começou trabalhando aí o gênero textual lei, aí depois a gente trabalhou a Constituição como argumento de autoridade para a redação, já trabalhamos o gênero literário romance, dentro dos estudos de gramática nós trabalhamos a concordância verbal e nominal, trabalhamos a ficha catalográfica e a referenciação bibliográfica. Nessa semana 6, gente, nós vamos continuar trabalhando com o gênero textual. Agora nós vamos trabalhar com conto. Então é muito importante que vocês observem a estrutura do conto. Então na semana 6 nós temos aqui o eixo temático, a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Nosso tema é o amor e a mulher na literatura brasileira. Quais as habilidades que nós vamos desenvolver, gente? Nós vamos desenvolver aqui relacionar formas diferentes de representação do amor e da mulher a contextos históricos e literários diferentes, reconhecer em textos literários apresentados conflitos e formas de resistência do feminino. Os conteúdos relacionados são sobre a leitura e a interpretação de texto. E nós temos aqui a interdisciplinaridade com ciências humanas, então geografia, história, que são conteúdos muito importantes aqui para a gente continuar desenvolvendo a nossa capacidade de leitura. Então vamos especificamente iniciar. O tema nosso é o gênero conto. Então, muitas coisas que nós desenvolvemos aqui, né, até chegar nessa semana 6 do PET 2. A última delas, nesse segundo bimestre, então, será relacionada ao gênero conto. Vamos fazer aqui uma breve apresentação, gente? O gênero conto, ele pertence à esfera literária e tem por objetivo narrar um acontecimento. Como todo gênero narrativo, ele deve apresentar os 5 elementos essenciais de toda narração. Quais são? Personagem, tempo, espaço, enredo e narrador. O que difere o conto do romance e da novela, gente, é a extensão. O conto é o mais curto dos três. Normalmente, então, um conto tem poucos personagens e poucos locais, devido ao fato de ser uma história breve e, portanto, com poucas páginas. Bom, como nós vamos trabalhar aqui, gente, questões de interpretação de texto, para respondê-las, você deverá lê-las com bastante atenção e reler o que for preciso. Para tanto, eu deixo aqui algumas dicas e orientações. A primeira delas é: faça a leitura com calma e atenção, sem se distrair. A segunda é: não passe para o próximo parágrafo antes de entender o que acabou de ler. A terceira, pessoal, leia o texto mais de uma vez. A quarta, atente-se aos detalhes e informações nas entrelinhas. A quinta, destaque as partes que considerar como sendo as mais importantes. E a sexta, volte ao texto quando for responder uma pergunta para ter certeza de que está colocando a resposta certa. Vamos começar a trabalhar o nosso texto, então? Bom, o conto que nós vamos ler tem por título aqui Para que Ninguém a Quisesse, da Marina Colasanti, para responder o que se pede. Então prestem atenção no título. O título diz claramente: o para é preposição que indica finalidade. Então qual a finalidade? A finalidade diz já o título aqui, ó, que ninguém quisesse mais aquela mulher. Então diz: porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos, primeira coisa, parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto alto. Dos armários ele tirou as roupas de seda, da gaveta tirou as joias, e vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém o olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva, como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda, à noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre o cômodo. Então veja que o conto é pequenininho, mas ele tem uma narrativa muito interessante, muito instigante. Vamos para a correção das atividades, gente? A primeira pergunta é assim: qual o sentimento motivou o homem a deter determinadas atitudes com a mulher? A resposta é evidente, né, gente? O sentimento que motivou o homem a ter determinadas atitudes com a mulher foi claramente o ciúme. Ela era uma mulher muito bonita e ele acabava ficando com ciúme. O homem praticou algumas ações contra a mulher. Quais foram? Quais seria o objetivo dessas atitudes? Então nós podemos enumerar: fez com que parasse de pintar e usar os decotes, fez com que descesse a bainha dos vestidos, fez com que jogasse fora os sapatos de salto alto, tirou dela as roupas de seda e as joias, cortou o cabelo. Tudo isso com um único objetivo, gente: apagar a beleza dela, para que ele não tivesse mais aquela dor de cabeça. De onde ela passasse, chamava atenção. 3. Qual foi a reação da mulher diante das ações do homem? A nossa resposta é bem simples. Tornou-se esquiva e parou de sair. Deixou de gostar de coisas relacionadas com vaidade e não pensava mais em agradar o marido. Olha aqui a questão número 4. Gente, a questão número 4 diz assim: a mulher presente na narrativa sofre violência de seu companheiro. A partir da leitura do trecho da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, responda o que se pede. Então vamos ver aqui o que diz o artigo 7º da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. O que quer dizer que esse rol que está aqui não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Então, dentre as formas aqui, o que eu gostaria de destacar aqui? Eu gostaria de destacar a número 2, que fala da violência psicológica, é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. E a número 4, que fala da violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Olha o que a questão vai perguntar, gente. Das formas de violência listadas no artigo 7º da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, qual foi a vivida pela mulher do conto para que ninguém a quisesse? Foi somente uma ou mais formas de violência que ela sofreu? Justifique sua resposta com trechos do conto e da lei. Bom, de acordo com a nossa leitura, a mulher ela sofreu a violência psicológica e a violência patrimonial do companheiro, que estão ali nas alternativas 2 e 4. Detalhando melhor a número 4, por violência psicológica, vemos as exigências descabidas de seu companheiro em ordenar que ela deixe de lado sua vaidade. O protagonista da história se mostra machista, entende que os olhares direcionados à sua esposa são culpa dela, ela que deve parar de se enfeitar para que não mais receba atenção. O marido mostra ter autoestima baixa, não se sente seguro o suficiente ao lado da mulher que escolheu para viver, por isso tem como um objeto totalmente submisso aos seus mandos e desmandos,
inclusive a cortar seus cabelos sem sua permissão. E, além disso, nós podemos falar na violência patrimonial. Ela é vista em seu autoritarismo, em se desfazer dos objetos que lhe eram importantes para ela, os sapatos, as roupas, e estipular que ela deveria ou não usar. No final da história, vemos uma mulher com um psicológico destruído, que não mais sente vontade de viver. Esqueceu os gostos e vontades, virou uma marionete nas mãos de seu homem. Aqui na número 5, gente, pede assim: escreva um parágrafo em que você dê sugestões de como podemos diminuir as formas de violência contra a mulher em nossa sociedade. Aqui os nossos esquemas para que vocês possam continuar treinando os mapas mentais, desenvolvendo o nosso conteúdo sempre de maneira criativa e inteligente. Pessoal, então essa é a nossa aula da sexta semana. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se dediquem. Até a próxima, se Deus quiser.